Bom, esse aqui é nosso terreno em questão. Só para situar todo mundo aqui, no entorno dele, o bairro é basicamente residencial, né, em toda essa área, com alguns poucos pontos de comércio local. O que tem de diferente nele é que tem uma escola nesse ponto, e aqui nesse ponto a gente tem uma igreja. Então, basicamente a gente vai trabalhar essa área central aqui, que tem um campo de futebol, aqui tem uma quadra de areia, aqui é uma pista de skate e aqui uma quadra de cimento. A área é toda cercada, mas as pessoas usam um acesso que tem aqui e outro aqui para circular. A maior circulação acontece nesse ponto, mas ele também acontece desse ponto e atravessa entre as duas quadras e esporadicamente acontece aqui entre o campo de futebol e as duas quadras. Bom, basicamente o que eu pensei em fazer, a primeira coisa é tirar essa esse muro, né? Esse cercado que existe aqui, ele deixaria de existir. Eu não vou nem marcar porque eu acho que não tem a necessidade. Vale lembrar que aqui, logo depois do campo de futebol, o terreno, que é propriedade particular, ele é dividido por uma sequência bem grande de árvores aqui. A gente tem uma quantidade bem grande de árvores aqui e tem algumas árvores aqui nessa parte mais do começo do terreno, né? Tirando todo esse gradio que tem em volta, a gente liberaria o espaço, aproveitaria essas trilhas que já são de hábito dos usuários e transformaria elas fazendo o quê? Eu imaginei fazer algumas alamedas para deixar, não sei se eu posso chamar de alameda, mas é como se a gente estivesse olhando numa alameda florida com alguns arcos, né? Esses arcos podem ser feitos de treliça de madeira ou uma treliça de metal mesmo, para criar um pouco de sombra e dar um pouco mais de leveza para o lugar. Como o terreno tem um desnível, né? A gente sai daqui do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Aqui do lado da pista de skate, ou mesmo aqui nessa área perto da quadra de cimento, criar alguns pontos de escorrega para criança e mesmo para o adulto que quiser brincar um pouquinho. Nessa área maior aqui, eu tinha pensado em fazer como se fossem dois platôs, né? Um mais alto e um mais baixo, com grama, para as pessoas poderem fazer piquenique e poder aproveitar um pouco mais essa área. Aqui na área ao lado do campo, um pouco mais de árvores para criar uma área de sombra e um lugar para ser fotografado, enfim, para poder curtir. Outra coisa que eu acho que seria interessante é que não existe iluminação nessa área. Durante a noite ela fica um pouco meio perigosa, né? Um pouco não tanto quanto perigosa. Então a instalação de pontos de luz em lugares estratégicos, né? Como nas entradas e onde as pessoas fazem um maior uso, seria interessante. Esses pontos de luz seriam com, obviamente, luz com energia solar, que eu acho que facilitaria bastante. Para ter uma ideia do que eu tinha pensado, né, em termos de fazer essa alameda toda florida, são arcos, né, que podem ser feitos em treliça, né? Eu acho que fica interessante fazer a treliça porque nesses pontos, nas bases dela,
pode ser plantado tanto na própria terra, ou então em alguns vasos, alguma espécie vegetal que cresceria e tomaria conta disso aqui, e dependendo do tipo de vegetal, do tipo de planta usado, né, criaria em determinadas épocas do ano alguns pontos mais coloridos, com flores e por aí vai, né? Numa escala de tamanho, por exemplo, eu acho que seria mais ou menos isso. Já os pontos de luz, né, seriam postes com luz para os dois lados, o mais discreto possível, alimentados sempre por painéis de energia solar. Eu acho que criaria um ambiente um pouco mais agradável para as pessoas poderem usar, então, esse espaço aqui no entorno das quadras.